Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar fontes de corrente e transformação de fontes. O circuito a ser estudado e implementado no laboratório remoto VISIR é formado por uma fonte de tensão de 5 volts, um resistor R1 de 220 ohms e um resistor R2 de 22.000 ohms. O resistor R1 representa a resistência interna da fonte de tensão, enquanto o resistor R2 representa a resistência de carga conectada ao circuito. Ao se realizar a transformação do circuito com fonte de tensão e resistência em série para um circuito equivalente com fonte de corrente e resistência em paralelo, encontra-se que a resistência interna da fonte de corrente será igual à resistência interna da fonte de tensão, portanto de 220 ohms. Já a corrente da fonte de corrente será a tensão da fonte de tensão dividida pela sua resistência interna, resultando então em uma corrente de 22,7 mA. Ao se fazer análise do circuito com fonte de tensão, se encontra que a corrente total do circuito, ou seja, a corrente da fonte, que é igual à corrente na resistência série e que também é igual à corrente na carga, será a tensão do circuito dividida pela resistência total, encontrando-se então uma corrente da ordem de 0,22 mA. Já a tensão em cada elemento do circuito pode ser encontrada utilizando-se a regra do divisor de tensão. Portanto, a tensão na resistência interna será da ordem de 0,05 volts, enquanto a resistência na carga será da ordem de 4,95 volts. Por sua vez, para fazer a análise do circuito equivalente com fonte de corrente e resistência em paralelo, pode-se encontrar a tensão nos elementos do circuito multiplicando a corrente da fonte de corrente pela resistência total. Assim, se encontra que a tensão do circuito será da ordem de 4,94 volts. Já a corrente em cada elemento do circuito pode ser determinada utilizando-se a regra do divisor de corrente. Assim, no resistor interno R1, se encontra que a corrente é da ordem de 22,48 mA, enquanto a corrente no resistor R2, que é um resistor de carga, terá um valor da ordem de 0,22 mA. Percebam que na análise do circuito equivalente com fonte de corrente, se encontra que na carga a tensão é de 4,94 volts, que é similar à tensão encontrada no circuito com fonte de tensão, enquanto a corrente na carga de 0,22 mA também é similar à corrente encontrada para a carga na análise do circuito com fonte de tensão. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto VISIR para o estudo de fontes de corrente e transformação de fontes. Inicialmente, faça o acesso ao laboratório remoto, a seguir clique em Circuitos 1 e na sequência Iniciar experimento. Nesta aula de laboratório sobre transformação de fontes e fontes de corrente, iremos utilizar uma fonte ajustada para 5 volts, um resistor R1 de 220 ohms e um resistor R2 de 22.000 ohms. O resistor R1 representa a resistência interna da fonte de tensão, enquanto o resistor R2 representa a resistência de carga do circuito. Inicialmente, vamos implementar este circuito com fonte de tensão, medindo a tensão sobre a carga para verificar se encontramos um valor da ordem de 4,95 volts. No laboratório remoto, vamos então localizar o resistor de 220 ohms e o resistor de 22.000 ohms.
A seguir, vamos implementar o circuito formado então pelo resistor R1, que representa a resistência interna da fonte de tensão, e o resistor R2, que representa a resistência de carga do circuito. Vamos medir a tensão sobre o resistor de carga, ou seja, o resistor R2, para verificar se o valor está da ordem de 4,95 volts. Ajustamos a fonte de tensão para 5 volts, ajustamos o multímetro para medirmos tensão contínua na escala de 20 volts e realizamos a medição. Encontramos 4,95 volts, o que corresponde então ao valor esperado conforme o estudo realizado anteriormente. Para estudarmos transformação de fontes, visto que no laboratório remoto não é possível converter uma fonte em outra, vamos fazer análise do circuito do ponto de vista de fonte de tensão e, a seguir, do ponto de vista de fonte de corrente. Para tanto, vamos então inicialmente medir as tensões do circuito e registrar os valores na tabela 1 e, na sequência, medir a corrente do circuito e registrar os valores na tabela 2. Assim, vamos medir a tensão da fonte de tensão, que deve ser da ordem de 5 volts, registrando então o valor encontrado como valor medido na tabela 1. A seguir, vamos medir a tensão sobre o resistor R1, que representa a resistência interna da fonte de tensão, encontrando um valor de 0,05 volts, anotando o mesmo na tabela 1. E por fim, vamos medir novamente a tensão sobre o resistor de carga, encontrando então 4,95 volts, que é o valor a ser registrado na tabela 1 para a tensão sobre o resistor R2. Percebam que estes valores são similares àqueles calculados anteriormente. Finalmente, vamos medir a corrente do circuito, lembrando que na análise que realizamos encontramos uma corrente da ordem de 0,22 mA como sendo a corrente da carga. Vamos então medir a corrente do circuito, que é a corrente da fonte, a corrente na resistência interna e a corrente da carga, visto que o circuito com fonte de tensão tem apenas uma malha. Então, a corrente em todos os elementos do circuito é a mesma. Portanto, vamos mudar a escala do multímetro para se medir corrente contínua na escala de 20 mA, conectamos o multímetro em série ao circuito e vamos realizar a medição. Encontramos então 0,23 mA, que está muito próximo do valor calculado, que foi de 0,22 mA, comprovando então que o circuito tem um funcionamento adequado tanto do ponto de vista de fonte de tensão como do ponto de vista de fonte de corrente. Realizamos então nesta aula de laboratório o estudo de fontes de corrente e transformação de fontes. Agradecemos a atenção de vocês e até a próxima aula.